Ok, então, continuando esse exercício, a gente no exercício, na parte anterior do vídeo, eu mostrei que essa função f de n, ela é usando dessa função g de n, tá? E agora a ideia é, será que elas também são, que f é ômega de g de n, né? Então, será que f de n é ômega de g de n? Ou, né, mais explicitamente, será que n elevado a meio é maior do que alguma constante vezes n elevado a 2/3? Certo? E aqui eu começo também notando algo que a gente reparou na outra parte, né? Então, meio é sempre menor do que 2/3, é um valor fixo, né? Então vai ser menor. Então, certamente, n elevado a meio não vai conseguir ser maior do que n elevado a 2/3, né? Então, aqui eu tenho um indicativo de que não vai dar certo se eu tentar mostrar se isso aqui é verdade, né? Então, f não é ômega de g de n, mas eu preciso convencer o leitor de que não é mesmo. Não pode ser só por achismo, né? Porque 2/3 cresce muito. Não, essa informação ela não é oficial, tá? Então, a ideia aqui é que a gente vai demonstrar isso por contradição, tá? Então, suponha que sim, né? Então, suponha que é verdade. Então, existem constantes, as constantes da definição, né? C e N0, tais que n elevado a meio é maior do que c vezes n elevado a 2/3, sempre que n for maior do que a constante n0, tá? Bom, então eu estou assumindo que essas constantes existem e que essa expressão é verdade para essas constantes, certo? Bom, se essa expressão aqui é verdadeira, qualquer expressão equivalente a ela também vai ter que ser verdadeira, né? Então, n elevado a meio, porque a intenção aqui é chegar em alguma contradição, e a única coisa que a gente pode tentar chegar nessa contradição é isolar essa constante c aqui, tá? E tentar descobrir algo sobre ela, né? Porque o n é um número que eu não tenho controle, n vai crescer independente do que eu faço. As únicas coisas que a gente tem controle é esse valor de c aqui, tá? Então, se a expressão aqui, essa expressão aqui, vale, qualquer expressão equivalente a ela, em particular essa daqui, também vale, tá? Então, elas são equivalentes porque eu não mudei o valor de nada, só dividi ambas por algo positivo, tá? E aí, bom, nessa expressão aqui a gente pode cortar o n elevado a 2/3. Então, a gente fica sobrando aí, né, que o c é menor ou igual a n elevado a meio sobre n elevado a 2/3. E aí, essa expressão aqui agora, isso aqui é uma divisão de potências, eu posso melhorar essa conta, fica n elevado a meio menos 2/3, que é igual a n elevado a menos 1/6, ou, né, 1 sobre n elevado a 1/6, certo? Então, a minha constante c, que eu já assumi que existe, eu sei que ela existe, tem que ser menor ou igual a essa expressão aqui, que é 1 sobre n elevado a 1/6. E aí, como a gente já viu, a gente já estudou essa expressão aqui no vídeo anterior, né? Ela é uma expressão cujos valores, ela só assume valores entre 0 e 1, né? O problema é que eu estou dizendo que a minha constante c, que pela definição de notação assintótica é uma constante positiva, eu estou dizendo que essa coisa que existe tem que ser menor ou igual a isso aqui, que assume valores entre 0 e 1. Então, para ela ser menor do que qualquer valor que essa expressão aqui assume, ela teria que ser menor que 0, certo? Porque essa expressão assume valores entre 0 e 1. Para ser menor do que ela, tem que ser menor do que 0. Mas, então, essa expressão, n 1/6, assume valores entre 0 e 1.
E por isso não é possível que essa constante C exista, né? Bom, então eu entrei em contradição, porque eu tinha assumido que ela existe, né? Então o problema foi justamente eu ter assumido essa coisa, que C existe. Porque depois disso eu assumi só verdades matemáticas, né? Por exemplo, que essa expressão aqui é equivalente a essa. Essas duas coisas são verdades na matemática, eu não preciso me preocupar com ter inserido esse erro aqui, né? O erro que eu inseri foi assumir a existência dessas duas expressões, assumir que isso seria verdade para algum valor de C, né? Então, com isso eu entrei em contradição. F de n não pode ser ômega de G de n. Tá? Bom, uma outra forma de resolver isso aqui também seria por meio de limite, tá? Mas eu vou manter assim. Em geral, o uso de limites começa a ficar meio estranho quando a gente tem que... dependendo da expressão, né? Dependendo das funções aqui. Então, eu vou manter só desse jeito. Eu vou aproveitar que esse vídeo ficou meio curto e vou fazer uns comentários gerais sobre problemas que eu encontro quando vocês vão resolver exercícios de notação assintótica, tá? Então, primeiro problema, né, é não deixar claro o que você está fazendo. Tá? Então, por mais que vocês não precisem escrever exatamente do jeito que eu escrevi os exercícios aqui, né? Então eu costumo escrever bastante coisa, né? Suponha que existem valores, né? Isso aqui é meio que padrão até, mas ou aqui, né? Note que isso aqui é menor, então aquela outra coisa. Mas é interessante você avisar o seu leitor do que você está querendo fazer, né? Então, por exemplo, aqui eu deixei bem claro, eu ainda não sei se essa expressão é verdadeira, mas para ela ser verdadeira, outras coisas tinham que acontecer. Tá? Então, em geral, eu vejo muito vocês só escrevendo o que está acontecendo, só escrevendo alguma coisa, né? Então, por exemplo, veja que n elevado a meio menor que c, n 2/3 e c igual a 1. Então, tá faltando um pouquinho mais de construção nessa resposta aqui, tá? Então, olha, n elevado a meio, ele já é diretamente menor do que n elevado a 2/3, e então basta que eu escolha um c igual a 1, sabe? Falta escrever um pouquinho a mais aqui sobre o que você queria fazer, tá? Pior também é só escrever isso, algo desse tipo, tá? Então aqui não, realmente tá faltando escrever um pouquinho mais de coisas. Outro erro bastante comum em notação assintótica é substituir o n por algum valor específico em algum momento, tá? Não faz muito sentido a gente fazer isso para específico. Não faz muito sentido a gente fazer isso para provar que uma coisa vale sempre, né? Então, eu tô tentando dizer algo aqui sobre infinitos valores de n. Qualquer valor de n, acima de um certo n0, mais qualquer valor que possa vir. Então, eventualmente você fala, olha, n elevado a meio é menor do que 4 vezes n elevado a 2/3, e com n igual a 7, aí 7 elevado a meio vai ser menor do que 4 vezes 7 elevado a 2/3, e deixa eu fazer essa conta aqui porque eu não sei isso de cabeça. Então 7 elevado a meio, aqui eu tenho 2,6 alguma coisa assim, praticamente, tá? E 4 vezes 7 elevado a 2/3, isso é uns 14, alguma coisa, 64. É verdade, 14 é maior do que 2, então vai valer? Né? Não, tá valendo pro n igual a 7, certo? Você pode fazer isso para você testar alguns valores e você mesmo verificar que realmente isso aqui é verdade, tá?
Mas quando você escreve assim, você só está falando para um valor, né? E a ideia é sempre lembrar que eu quero falar isso para qualquer valor n, para qualquer valor de n, tá? E a terceira coisa que eu costumo ver de problema é esconder passos ou conclusões. Aqui é meio similar com não deixar claro o que você está fazendo, tá? Mas eu quero. Isso aqui eu estava me referindo mais ao começo, né? Então, olha, eu vou começar a resolver desse jeito, tá? Então é por isso que eu vou fazer as coisas que eu vou fazer a seguir. Com relação a esconder passos e conclusões, eu trouxe um outro exemplo aqui. Então, para f de n igual a 10, 100n mais a, g de n igual a 100 elevado a n. E isso aqui é uma coisa que eu já vi, tá? Então eu estou escrevendo mais ou menos do jeito que eu encontrei. A resposta ela dava assim: então se 100 elevado a for menor do que c, então f de n é ômega de g de n. E se 100 elevado a A é maior ou igual a D, então f de n é Ozão de g de n. Tá? Então aqui tem passos escondidos. Tá? Eu não sei por que você resolveu assumir isso e porque você chegou na conclusão verdadeira, tá? Então, para essas duas aqui a gente tem que F é ômega I Ozão de G. Mas, então você chegou na conclusão, mas eu não entendi por quê. Então eu não entendi se foi um chute ou se você fez as contas em um rascunho e esqueceu de escrever aqui, tá? Então tem que ficar bem claro da onde as coisas estão surgindo, tá bom?